Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lise, atuo na direção da Biblioteca Universitária. A gente está dando continuidade aí à primeira semana da Biblioteca do CCS. Ontem e anteontem a gente teve aqui uma palestrante, a Ana, e hoje a gente tem aí o nosso professor ilustre, professor Luiz Abreu. Ninguém conhece, né? Todos que estão aqui acho que não conhecem ainda o professor Luiz. Não mesmo, professor, porque era para ser piadinha, assim, era ser brincadeira, porque eu achei que era tudo seu aluno aqui, que eu já conversei com alguns. Ok, então, gente, então é isso. O professor Luiz, eu acho que dispensa apresentações, apesar de que, se ele quiser, pode se apresentar, tá? Professor, fica à vontade. A palestra dele de hoje vai ser sobre escrita científica. E eu quero só dizer que vocês são todos bem-vindos e a gente agradece mesmo a presença de vocês. Depois a gente vai pedir para vocês avaliarem o evento no link que eu vou colocar ou ali no PowerPoint ou no quadro mesmo. E a gente vai sortear 2 vale-livros aí no final também. Quem puder assinar a lista, vai ser pela lista de assinatura lá que a gente vai fazer o sorteio. Tá bom? Da editora UFES, lá da Edufes, 2 vale-livros de R$50, beleza? Olha, vocês precisam, pessoal, vocês precisam se inscrever. Célia, bom dia, tudo bem? Eu vou mandar o link de inscrição para vocês se inscreverem e concorrer ao sorteio do Vale Livro também. Ok? Isso aí. Aqui na Semana da Biblioteca. Perfeito. Vocês me ouvem bem, Célia? Perfeito, que bom. Bom dia a todos. Bem, eu vou ficar paradinho, o que é muito difícil para mim. Eu vou ficar paradinho aqui e eu iria bater um papo ali no quadro com esse pessoal. Entretanto, como eu não trouxe meu passador de slide, César, o senhor tem algum passador de slide aí? Meu professor porto-alegrense. Você tem passador de slide? Só ou seja, por favor. Põe para cá, põe a cadeirinha aqui, aí eu fico aqui mais aqui para o centro, e aí vocês vão ficar vendo o Sigem daí da tela, viu, meninos? Nós estamos com uma audiência chique hoje, né? Nós temos pessoas acompanhando nosso bate-papo nos Estados Unidos, em São Paulo, Santo André, na Irlanda e alguns cantos aí. Ah, professor, o senhor vai querer mudar para cá, que chique. Esse Léo é fantástico. Que bom. Perfeito. Vamos lá, tá tudo certo, vamos lá. Bom dia a todos que estão aqui nesse auditório, bom dia a todos que estão na nossa audiência. Eu sou Luiz Carlos de Abreu, eu ocupo a posição de professor titular livre aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Titular livre é a posição criada pelo MEC no ano 2010, e na UFES tem apenas um professor titular livre, que infelizmente só tem a minha posição ocupada. Meu papel é fazer exatamente esse, conversar com vocês, conversar com a biblioteca, conversar com cada professor, conversar com o reitor, conversar com os diretores de centro e efetivamente levá-los para o interior da Universidade Federal do Espírito Santo, trazer a comunidade extramuro para dentro da universidade, levar a comunidade intramuro, que são vocês, para o interior do estado, para que vocês possam conhecer esses diversos cenários da Universidade Federal do Espírito Santo, estimular a pesquisa, a extensão e o ensino, além do que já é feito atualmente na Universidade Federal do Espírito Santo, estimular a criação de novos programas. Bom dia, senhores, tudo bem? Estimular a produção de conhecimento em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado e implantar nessa universidade o título de livre docência, que é o título máximo que se consegue dentro da academia. Esses são alguns papéis do meu plano de trabalho. Para isso, eu fui contratado pela Universidade Federal do Espírito Santo em concurso público. Só um detalhe, para que vocês possam ter ideia do que significa isso.
Vocês estão aqui, alguns de vocês estão começando a vida na graduação. Então, a primeira porta de entrada da universidade é exatamente a graduação. Após a graduação, você vai sequenciar em forma de educação continuada, de alto nível, fazendo o seu mestrado e doutorado. Especialização não caracteriza educação continuada de alto nível. É apenas e tão somente o reforço da sua graduação. Por isso, você pode pular direto do mestrado, da graduação para o mestrado, da graduação para o doutorado. Estando dessa forma, predominantemente, mas não exclusivamente, quando você tem essa possibilidade de sequenciar, de eu quero fazer carreira acadêmica. Cada um de vocês aqui, por exemplo, a gente sempre pergunta quem está na frente, por isso que as pessoas do fundo nunca querem estar na frente. Então eu não vou perguntar para vocês por enquanto não, mas você pode falar teu nome para mim. Brenda, que curso você é, Brenda? Fonoaudiologia, interessante. E aquela moça lá que está olhando para a tela do computador, qual é o seu nome? Janaína, que curso que é o seu? O que você faz? Olha, que legal. Então, você é responsável por ter trazido os alunos da Fono aqui. Que certo, que bom. Você, sem dúvida nenhuma, é um professor diferenciado. Nada é mais importante para o estudante de graduação do que acompanhar atividades extra-sala. A minha aula não é mais importante do que uma atividade como essa. Ontem, por exemplo, eu ensino bioestatística na nutrição, e nós estávamos num assunto chamado regressão linear, que é fundamental para todos nós, mas em especial para a nutrição. Interrompi e vim para cá. Por quê? Porque é isso que faz a diferença na formação de vocês. Logo, atitudes como a sua, Janaína, deve ser louvável. Eu vou até pedir para vocês me ajudarem a aplaudi-la. O meu papel é esse também, informar como as coisas funcionam. Porque muitas vezes nós não temos conhecimento de como o sistema funciona. E se nós não temos conhecimento de como o sistema funciona, eu não posso me beneficiar de suas benesses. Então, em conclusão desse bate-papo, você literalmente sai da graduação, você pode ir para o seu mestrado, o seu doutorado, e tentar. Eu sou fonoaudiólogo, eu sou nutricionista, eu sou enfermeiro, eu sou biólogo, eu sou formado em letras apagadas, ciências ocultas. Não tem problema, eu quero fazer carreira na universidade. É outra profissão. Não tem nada a ver com a sua profissão de base. Consequentemente, você vai fazer um processo de formação, e esse processo de formação, em nível de mestrado ou de doutorado, vai te habilitar a concorrer a essa vaga para ser docente, numa universidade como a Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo. Ou na Universidade de São Paulo, ou na University of Liberty, por exemplo, onde eu tenho o privilégio de estar atualmente no exercício da função também, e, consequentemente, fazer pesquisa e ser pesquisador. A função de pesquisador, ela não é regulamentada no Brasil, porque existe, em 92% da produção de conhecimento no Brasil é feita dentro das universidades. Desses 92%, 98% é dentro da universidade pública. Portanto, nós entramos como docentes e exercemos 4 funções. A função de docência, professor, o concurso é para professor, gestor, nós somos responsáveis por gerir esse espaço, por gerir esse prédio, por sermos responsáveis por fazer a universidade funcionar. Nós fazemos pesquisa e fazemos extensão. Essas 4 funções é atribuída a quem vem para a universidade. Um detalhe, ninguém nos ensina a fazer isso em nenhum momento. Nem a ser professor, nem a ser pesquisador, nem a ser gestor, e tampouco a fazer extensão. Então, nós temos que ir aprendendo nas vivências do cotidiano. É um cenário extremamente interessante, você convive com novidades todos os dias, é uma profissão como qualquer outra. Entretanto, para que você possa atingir esse nível de oportunidade e agarrá-la, você precisa se qualificar intelectualmente no bojo do crescimento pessoal e nas diversas oportunidades que são oferecidas dentro da universidade e fora dela,
e, consequentemente, ter indicadores. Sem indicadores, você não consegue alçar posições. Por quê? Porque também é um mercado amplamente competitivo. Eu posso falar para vocês aqui de inúmeros indicadores, mas existe aquele que nós chamamos de padrão ouro, que no final das contas, turma, tanto presencial quanto da audiência, é o único que interessa, chamado artigo publicado. Esse artigo publicado, literalmente, ele traz para nós contextos e cenários para nos expor à comunidade científica, para nos permitir captar recursos, para permitir que eu possa, por exemplo, concorrer a atividades como da FAPES, aqui no estado do Espírito Santo, como da FAPESP, lá em São Paulo, como do NIH nos Estados Unidos, da CAPES em nível de Brasil, ou qualquer outro. A única moeda de troca é o artigo. Se essa é a única moeda de troca, a minha pergunta é a seguinte, para vocês presencialmente e para a nossa audiência. Por que nós não aprendemos a fazer isso de fato na graduação? Por que nós somos tão resistentes em prover desempenho pessoal no contexto de permitir que atingimos esse nível? Por que não fazer que o curso de fonoaudiologia da UFS, professoras, por exemplo, tenha 2 artigos publicados por cada discente? É muito simples. É extremamente simples. Tão simples nós não fazemos. Porque é simples. É possível ter um artigo publicado na graduação? É possível ter, por exemplo, um curso de fonoaudiologia. Qual é o seu nome, moça? Alice, seja bem-vinda, Alice. É possível, quantos anos tem um curso de fono? 4 anos e meio. 4 anos e meio na matemática moderna são exatamente 9 semestres. 9 vezes 2, na matemática moderna, são 18. É possível você sair com 18 artigos publicados na sua graduação. Da mesma maneira que você pega, por exemplo, esse NER que está na tua mão, moça, na 7ª edição, de Anatomia Humana, você pegar um livro de escrita científica. É muito mais importante, a disciplina mais importante do curso de vocês chama-se Metodologia Científica. Essa que vocês e a audiência dão quase nada de bola. Então, nós mentimos para nós mesmos. Professora, a mais importante é metodologia científica. Quando vou dar aula para o aluno da graduação em medicina, eu pergunto para ele qual que é a disciplina mais importante. Ele diz para mim, anatomia. Não é. Não é, não foi e nunca será. Aí o outro fala, tá bom, fisiologia. Não é, não foi e nunca será. Você tem que conhecer anatomia, você tem que conhecer fisiologia, você precisa conhecer processos. Entretanto, para que você possa melhor conduzir o aprendizado na anatomia, na fisiologia, na imunologia, nas clínicas aplicadas, você deve conhecer o como executar para aprender. Porque nós estamos produzindo conhecimento. Produção de conhecimento é pautada em um tripé. Tripé quer dizer 3 partes. Quais são elas? Aquisição. Eu tenho, me empreste seu livro, por favor. Saudades, fui monitor de anatomia. Como isso pesa? É mais fácil andar com um laptop. Tá? É mais velho hoje. Ou aqueles polytop, né? Meu filho me enrolava sempre. Pai, você me dá um tablet para eu colocar os livros. Né? Muito mais fácil. Mas isso aqui faz mal pelo livrismo, a gente costuma brincar. Tá? Dá para fortalecer o músculo. Mas você pega, por exemplo, eu, enquanto professor, oriento você onde está a informação no livro. Eu te mostro como ter uma estratégia para ter acesso à informação. Qual é o seu nome? Caroline. Aquisição. É o que eu, enquanto professor, eu sou facilitador. Eu facilito você a ter acesso a uma informação que você vai juntá-las e constituir aquilo que é o teu objeto final, como do médico, do enfermeiro, do fonoaudiólogo, etc. Posteriormente a isto, eu disse para você que nós temos 207 ossos
e suas protuberâncias, por exemplo, não deve ter mudado, porque a teoria da evolução diz que isso demora milhões de anos para mudar. Então, há 30 anos atrás, quando eu estudei, deveria ser, por exemplo, 207 ossos, hoje deve ser o mesmo. Mas eu fiquei literalmente emocionado agora, porque tem uma moça folheando, professora, um livro de metodologia científica, tá? Do professor lá da Escola de Educação Física da USP. Qual é o título desse livro, professora? E quem é o autor? Antônio Joaquim. Eu estudei nesse livro. Antônio Joaquim Severino. Esse livro é fantástico. Fantástico. Parabéns. Consequentemente, a partir do momento que eu tenho a aquisição, eu vou para o segundo passo, que é ler além do que o professor disse, chamado de retenção. Eu tenho que entender, juntar, fazer meus apontamentos, retenção. Eu aprendi, a prova dos 9 não é na minha prova cognitiva. Aliás, eu fiquei muito decepcionado ontem, porque eu lancei a nota dos meus estudantes de bioestatística, e eu, na quarta nota, eu parei. 3/10 estão querendo acabar com a minha reputação. Né? Bioestatística 10 tem alguma coisa errada. Precisa aumentar o nível de dificuldade no ensino de graduação. Por quê? Porque não se pode dar 10 nem para Jesus Cristo. Né? Então, o professor Sidney e o professor César, que me ajudaram lá na correção, eu acho que vocês foram bonzinhos demais na correção. Nós vamos rever depois aqueles 10 lá. Consequentemente, eu faço o processo terciário. Qual é? Transferência. Eu sei onde está a informação? Eu sei fazer apontamentos sobre a informação num determinado objeto? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir a informação. Então, aquisição, retenção e transferência, essa é a tríade do conhecimento. É o mesmo que se faz para o único objeto que nos interessa, que é a escrita científica. Pode passar para mim, por favor, o próximo, professor Sidney. Parabéns à biblioteca, parabéns, Lise, e ao seu time, porque é um prazer extremamente interessante ter a oportunidade de falar na Semana da Biblioteca, Semana do Livro. É realmente fascinante nesse cenário. Então, nós temos ali, um pouquinho, canto superior direito, você tem o Dia Nacional do Livro, a Semana Capixaba do Livro da Biblioteca, e à esquerda, por iniciativa da Lise e seu grupo, a Semana da Biblioteca, a primeira Semana da Biblioteca do CCS. Eu estou plenamente orgulhoso, muito orgulhoso, por estar aqui falando com vocês. A Lise estava preocupada se nós teríamos público. Eu disse, não se preocupe, Lise, eu falo para mim mesmo. Eu vou bater papo, a gente grava, o importante é registrar no cenário da história. E o artigo científico, turma, de fato, é o que nos permite nos registrar no cenário da história. No próximo slide, por favor, professor Sidney, nós queremos chegar aí. E começam a aparecer alguns números, alguns dados para nós. Por exemplo, revista Medicine, revista Cells, revista Clinics, Annals, PLOS ONE, Clinical Cardiology, JHGD, Frontiers. Abaixo, por exemplo, do JHGD, eu vou observar ali um número, um percentil, ali ainda atrasado, aquele número está atrasado. Hoje ela tem 2,3 e 47 percentil. Esses números são importantíssimos para a escolha de onde eu submeto o meu artigo. Na realidade, nós vamos ver o final desse bate-papo, porque eu não submeto o artigo, eu submeto o manuscrito. Se aceito for, ele vira artigo. Ao meio, você tem a Frontiers in Immunology, 9,8. Qual o número que é interessante ali? 9,8, 1,8, 7,2. Qualquer número ali acima de 1 é interessante. Qualquer um. Que mostra que eu tenho um inteiro para mais de visibilidade de bibliometria. Então, assim, nós começamos a escolher para onde submeter nossas produções. Scientific Reports é uma revista do Grupo Nature, a terceira mais citada revista do Grupo Nature. Tá? Uma revista extraordinária. Onde nós devemos registrar o nosso nome? Em periódicos como esses aí. Eu tenho graduação primária em fisioterapia.
sou fisioterapeuta. E quando eu estava sentado num dos bancos escolares, nada me orgulhava mais do que efetivamente ver o meu professor falar: olha, hoje nós publicamos um artigo na revista A, B ou C. Ninguém planeja publicar um artigo, 2, 5 ou 18, como eu propus aqui para a senhorita. Mesmo porque eu acabei de ser nominado. Vocês pensaram, esse professor não regula bem. Ele diz que eu sou capaz de publicar 18 artigos na minha graduação. Capaz você é. Você quer. Querer não basta eu querer. Eu tenho que executar processo. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que praticar o exercício do querer no meu cotidiano. Essa é a diferença. Eu nunca planejei ter 10 artigos publicados. Atingi 10. Eu nunca planejei ter 20. De repente eu estava com 20. Achava isso impossível. Mas ninguém me disse o que era impossível. Eu não sabia o conceito do ser impossível. E nós fomos caminhando para frente. Porque só é possível caminhar tendo um alvo. Tartaruga vive 400 anos porque está sempre caminhando. Então nós temos que continuar caminhando. Porque o cotidiano, o dia a dia, nos engole. E a escrita científica, ela exige o que de mais nobre você tem, a intelectualidade, a tua capacidade de produção, a sua capacidade de redação. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês, tudo isso é técnica. Se você aprende a técnica, tudo passa a ser um mecanismo fácil de ser executado. Isso é muito interessante. Quando eu menos percebi, lá estava eu com 50 artigos. E o tempo foi passando, e eu fui aprendendo a fazer, de repente atingi minha primeira centena de artigos. E aí, Álvaro, veio, eu colocava lá no nosso laboratório, o professor Rodrigo lembra bem, que está acompanhando-nos aí, no laboratório que nós montamos no Centro Universitário FMABC em Santo André, quando eu atingi 200 artigos publicados, eu coloquei assim, 200. E aí depois a Dilma usou uma frase muito interessante, né, dobra a meta. Eu disse, dobrar a meta, eu não vou ter coragem, né, dobrar a meta de 200, 2 vezes 2 são 4. Aí tudo bem, vai, 210. Aí um colega virou, professor Neif, professor Rodrigo, vamos colocar 300. E atingimos os 300. Aí chegou um outro colega, que era o diretor, professores, Adilson, não, eu quero agora chegar em 600. Não, 600 é muito. Vamos a 400. Chegamos em 400. E um dia nós acordamos com mais de 600 artigos publicados. Isso é extremamente interessante. Nosso grupo, Sidney, César, Bianca, são meus pós-graduandos. Meu sonho aqui, professora, sabe qual é? É ter 2 artigos publicados com você. Conheci você hoje. Qual é o seu nome? Kissila. Nome difícil. Com você eu quero 4, com esse nome difícil. Quando eu mandar um manuscrito com esse nome Kissila, o editor vai aceitar sem nem continuar a leitura do restante. Nome chique, né? Eu quero ter pelo menos 2 com cada um de vocês aqui. Sou bonzinho? Não, eu sou egoísta. Porque se eu tiver 2 com cada um de vocês, eu vou chegar a 1000. Porque eu quero ter 2 com cada membro da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu vou bater na porta de cada um de vocês. Vamos fazer pesquisa e vamos divulgar. Com os meus pós-graduandos eu quero ter 10. É possível? É possível. Mas para isso precisa ter técnica. Chama-se escrita científica. E tudo isso custa dinheiro e custa muito caro. Esse ano nós já gastamos em torno de $50 mil em taxas de processamento de artigo. O dólar está 5,3, vamos arredondar para 5 para facilitar a conta, né? R$200 mil. Isso não é problema meu. Isso é problema da sociedade. Eu vou comunicar à sociedade de que há um débito de R$200 mil que ela precisa pagar. Ela quer produção de ciência? Ela paga a conta. Ela quer divulgação da ciência? Ela paga a conta. Existe dinheiro disponível para tudo isso, é só chegar e fazer a solicitação correta. Semana passada eu perdi R$45 mil, mais R$220 mil, e há 2 semanas atrás eu perdi R$700 mil, por minha incompetência.
Primeiro, eu literalmente deixei de clicar, de apresentar um documento. Quem erra 2 vezes já não é mais inteligente. Mas tem uma frase interessante: eu errei 2 vezes no mesmo processo. Perdi R$700 mil da FAPES e perdi R$300 mil na semana passada, porque eu não incluí 2 documentos. Mas tem uma grande vantagem, tem uma grande desvantagem quando você faz muitas coisas. Você perde muito. Mas tem uma grande vantagem, você ganha muito. Não dá para ganhar e perder todos os dias. Aliás, não dá para ganhar sempre. Você ganha e perde. A vida é isso, ganhar e perder. Só que nós temos que ir aprendendo. Trabalhar em grupo. Escrita científica é trabalho em grupo. Então, primeira ideia, Álvaro, obrigado pela audiência, professor. Estou muito orgulhoso. O professor Álvaro é professor do programa de pós-graduação nosso aqui da Saúde Coletiva, um comunicador, né, um gaúcho. Ele só tem um defeito. Ele torce para o Internacional. Por isso que ele está com aquela camisa vermelha. Mas é boa gente ao extremo. Né? Defeito porque eu sou palmeirense e o Internacional está ali tentando melar o chopp da minha festa do Campeonato Brasileiro. Só por isso, professor. Mas I love you, professor Álvaro. Próximo slide, professor. Olha, professor Rodrigo, em homenagem ao senhor, aí em São Paulo. Esse artigo saiu ontem, mas ele é mais do que um artigo. Ele é a contextualização, a consolidação de uma pesquisa em nível internacional. Mostra exatamente a publicação de um editorial, de uma revista de 10 de impacto, praticamente, dizendo o seguinte, que esses professores, Adenilda, Luiz, Califa, Eduardo Luzia França, eles estão influenciando a ciência no campo do aleitamento materno. É isso que é um editorial. O editorial é redigido por quem tem experiência, por quem tem influenciado pesquisa em nível internacional, principalmente em revistas de alta visibilidade como esta. Então, esse material foi divulgado ontem. Próximo slide, por favor. E para eu produzir conhecimento, é fundamental que eu tenha o material bruto na mão. E que ele não é tão bruto assim. Ele já é de extremo refinamento, que é o meu projeto de pesquisa. Não dá para eu falar em produzir um relatório científico sem realizar um projeto de pesquisa. E aí, talvez, Lísia, o papel muito importante que nós devemos exercer na vida de cada um de vocês, em cada disciplina, é que parte de vocês perderam um momento extraordinário desse nosso bate-papo, que não é o de hoje. Fora o que ocorreu na segunda e terça, mas eu vou dar uma excelente notícia para vocês. A Lísia filmou tudo e gravou. Assistam. Que na segunda e terça-feira, a doutora Ana esteve aqui de São Paulo, uma enfermeira, falando para nós sobre tipos de revisão. Que maravilha, que aulas maravilhosas. Theo, parabéns por ter gravado. Espero que a gente tenha acesso a essa informação o mais breve possível, porque é um material riquíssimo e que vai quebrar paradigmas nosso aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós somos uma importante universidade mundial. Nós não somos importantes só em Vitória, não, tá? Veja, senhores, ser o melhor entre os piores não resolve nada. Eu quero saber se nós somos bons entre os melhores. Então eu tenho que sair fora do Brasil. Não é competir com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é carta fora do baralho. Tá? Esquece o Rio. De preferência nem passe por lá. Tá? Mude o caminho, passe por esse estadão aqui de Minas, faça curva, etc. O Rio está meio complicado em todos os sentidos. Violento, inclusive. E, consequentemente, vá para fora do Brasil para expor a tua ideia. Tua ideia é boa? Vá competir com quem está fora do Brasil. Vai competir com os melhores. Aí sim você vai conseguir saber se você está no caminho certo. Esse é o papel da Universidade Federal do Espírito Santo. Porque vocês são muito bons. Porque vocês estão numa universidade de primeira linha, com alta competitividade, de difícil manutenção no status de estudante, pesquisador e professor.
com várias dificuldades no dia a dia, no seu cotidiano. Mas mesmo assim vocês produzem ciência, vocês produzem conhecimento. Vamos divulgá-lo, vamos apresentá-lo. Ora, professora, triagem de audiometria. Audiometria é algo que vocês da Fono, por exemplo, sabem o que é. Eu não tenho a mínima ideia. Eu gostaria muito de saber o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes que são triados por vocês. Ah, mas já tem 412 trabalhos sobre isso. Qual é o problema de ter 450 de vocês? Porque o paciente de hoje é diferente do paciente de ontem. Qual que é a diferença? Hoje de manhã, o Dr. César veio conversar comigo, mostrou para a gente uma curva de correlação, professor. E começamos uma discussão. O César, esse moço aqui que acabou de chegar do Panamá, faz doutorado conosco aqui, médico de formação. E eu propus para ele trabalhar com letalidade e mortalidade por Covid-19 e fazer um estudo comparativo entre o Brasil e Irlanda. E hoje, nos primeiros resultados, ele mostra exatamente a diferença. A chance de você morrer no Brasil é muito maior. A gente já sabe disso. Nós temos um covidário, nós temos um observatório Covid-19 Brasil-Irlanda. Eu sei disso, eu trabalho com isso todos os dias. 7 horas da manhã eu já sei quantos pacientes morreram, já sei que a nossa média móvel hoje está em torno de 62, já vi tudo isso hoje de manhã. Mas nós cansamos do vírus, mas o vírus não cansou da gente. Estamos vacinados com 4 doses, predominantemente vocês aqui com 3, para a 4ª dose, o vírus não cansou da gente. Mas morrer na Irlanda é diferente de morrer no Brasil. Ou seja, estamos falando de pessoas de 2 níveis, categorias diferentes, o que é inaceitável e inadmissível nos tempos atuais. Só a ciência nos ajuda a resolver essas distâncias. Né? Porém, estamos aqui. Para eu literalmente trabalhar com a escrita científica, eu preciso do projeto. E o projeto nasce de uma boa ideia, do seu cotidiano, lá no serviço, na clínica de triagem, na clínica escola, na aula de anatomia, junto com o professor Rodrigo aqui, por exemplo. Se você abrir esse livro aí na área de coração, moça, você vai encontrar aí um erro nesse livro. O que ele diz? Nesse livro, o texto que você está na mão, que é a 7ª edição de anatomia, que é utilizado por nós aqui dentro, ele diz que nós temos no ventrículo esquerdo a inervação de 3 ramos ventriculares. Ramos nervosos, feixe Dias, superior, médio e inferior. Nós, junto com o professor Rodrigo, que está me ouvindo nessa audiência, nós descrevemos o 4º há 2 anos atrás e publicamos numa revista chamada Clinical Cardiology. Puxa vida, quebramos um paradigma de 250 anos, dizendo que nós não temos 3 ramos de inervação no ventrículo esquerdo. Temos um 4º ramo, o que nos faz entender uma série de doenças, por exemplo, morte súbita noturna, por exemplo, que acontece com muita frequência. Parecia simples, já estavam esgotados as temáticas sobre a descrição anatômica, e não foi o que aconteceu. E esse artigo, ele foi lido no mundo como uma grande novidade, e atualmente a BBC trouxe uma dica. Vamos indicar esse grupo de pesquisadores ao Conselho do Nobel de Medicina, né? Nobel de Fisiologia e Medicina. Isso é interessante. Não quer dizer que a gente vai ganhar o prêmio Nobel, nada disso. Mas alguém leu o teu artigo e falou, olha, aqui há uma novidade, há uma quebra de paradigma de algo que era tão tranquilo. Será que esse potencial evocado que vocês trabalham no cotidiano não tem algo tão tranquilo que o pessoal da Irlanda? Será que as pessoas que habitam no estado do Espírito Santo são iguais às pessoas que habitam em Limerick, em Princeton, ou em qualquer outra parte do planeta? Elas possuem similaridades, mas não são iguais. Então, a pesquisa passa por aí. Ponto 45. Então, eu preciso ter uma ideia. Ideia surge de onde? Surge especialmente do local que se convive no dia a dia, de um bate-papo com pessoas mais experientes. Então, se você pegar, por exemplo, todo mundo que vem para um bate-papo como esse tem um papel, não tem papel? Vamos fazer um exercício aqui, para você levar para casa. Quem não tiver, peça para aquela moça de amarelo ali.
uma folha em branco. Vamos começar a elaborar um projeto em 3 minutos? Marquem no relógio. 3 minutos é o tempo máximo que nós temos para elaborar um projeto de pesquisa. Quantos minutos tem o dia? Só você multiplicar 24 horas por 60 e você vai perceber quantos projetos você pode elaborar num dia. Olha que interessante isso. Pode dar uma folha para o seu colega, você vai gastar todos os seus papéis hoje. Uma para mim, inclusive. Vamos lá. Primeira coisa, vamos quebrar o paradigma de como escrever. Eu tenho uma folha em mãos. Tá? Por onde eu começo a escrever meu projeto de pesquisa? Porque eu só posso publicar se eu tiver um projeto de pesquisa aprovado, coletado, pesquisa feita, banco de dados executado, analisado, não é isso, professor? Aí depois eu faço o relatório, depois do relatório eu publico. A escrita científica é a publicação. Mas vamos começar pelo princípio, escrita científica de como fazer um projeto de pesquisa em 3 minutos. Lise, marca os 3 minutos para mim, por favor. Vai lá, a Lise vai marcar em 3 minutos, vamos elaborar um projeto de pesquisa, do tema que vocês quiserem. Né? Letras apagadas, ciências ocultas. Veja, primeira coisa, folha em branco. Conta 3 linhas de baixo para cima. 3 linhas de baixo para cima. E aí, professora, a senhora me ajuda aí no fundo. Ó. Eu não entendo nada de fono, tá? Qual é o principal congresso que tem na área de fono? Pode ser no Brasil, no mundo. Vamos pegar no Brasil, que aí a Brasília vai coordenar o curso, vai presidir. E aí, como ela é minha amiga, aí eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá, Congresso Brasileiro... Não precisa não, só para poder tocar o barco. Congresso Brasileiro. Então, a minha folha vai virar aquele quadro ali. Ó. Tá? Por onde eu começo? Eu vou pedir para o Gabriel, que o Gabriel, o congresso dele é o Congresso Brasileiro de Cardiologia. O Gabriel está lá no fundo, quietinho lá. Tudo bem, Gabriel? Bom dia. Nosso aluno da IC. Trabalho com variabilidade. Nós não estamos com essa folha em branco? Então, eu quero, primeira coisa, para eu saber como elaborar um projeto, eu tenho que ter perspectiva. Terminou o primeiro minuto, professora? Ótimo. Então, vamos para cá. A folha começa em cima, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Certo? E você vai escrever aqui embaixo, ó, conclusão. Você começa o seu projeto de pesquisa por uma frase chamada conclusão. Você vai fazer um exercício. No Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, em homenagem aos alunos da graduação da Fono, você que chegou hoje, está no primeiro semestre do curso, quer publicar a seguinte pesquisa e responder a seguinte pesquisa. O perfil clínico epidemiológico, anote isso aí só para a gente treinar um pouquinho, ó. O perfil clínico epidemiológico dos sujeitos frequentadores da clínica escola da UFES são masculino e com perda auditiva de 70% ou mais. Os sujeitos, o perfil clínico epidemiológico dos pacientes ou dos sujeitos atendidos ou em tratamento na clínica escola da UFES são masculino e com 70% ou mais de perda auditiva. Pergunta 1. Como que eu sei isso? Eu não sei. Eu simplesmente quero escrever isto para publicar, será pesquisa de encerramento, vai ser o meu TCC, vai ser minha pesquisa de iniciação científica, e eu vou levar para apresentar no Congresso Brasileiro de Fono, mas ela foi tão importante porque trouxe um fato novo, que 70% de quem frequenta essa clínica tem 70%, que o grupo de frequentantes dessa clínica escola apresenta 70% ou mais de perda auditiva. Isso foi tão impactante na vida
dos fonoaudiólogos e demais profissionais que frequentaram o Congresso, que você foi convidado, portanto, para fazer a palestra de encerramento do Congresso, porque o assunto é muito relevante. Não importa, você quer responder isso porque você quer ser o destaque do Congresso. Perfeito. Você, então, a partir de agora, você pega essa conclusão aqui e vai lá para o começo da folha. Começo da folha e vai fazer o seguinte: você vai partir para a sua sentença afirmativa. Vamos começar aqui, eu vou inverter um pouquinho, viu, professor Rodrigo? Vai ficar mais fácil para eu explicar aqui. Hipótese. Você vai agora realizar a sua hipótese. A sua hipótese ela é derivada da sua curiosidade. Portanto, essa conclusão... Passa um próximo slide, professor, por favor. Só mais um. Pode passar mais um. Está nessa dica da aula. Não vou falar mais do pulo do gato, porque ele pode quebrar a pata, a Sociedade Protetora dos Animais pode brigar comigo, mas esse slide explica esta sequência. É muito difícil realizar uma hipótese. É claro, a pesquisa começa pela hipótese. Se fosse fácil, todo mundo elaboraria. Portanto, Cláudio Leone, nosso mestre eterno. Luiz, dica da aula. Você tem dificuldade de realizar hipótese? Eu tenho. Todos vocês aqui têm. Se não tivesse, vocês teriam 350 artigos publicados. Eu tenho mais de 600 e tenho. Portanto, se você tiver dificuldade em enunciar a sua hipótese de pesquisa, faça o exercício mental no papel em branco como esse. Escreva a conclusão que gostaria de registrar ao final da sua pesquisa. Ou seja, na publicação do seu trabalho. Essa conclusão é, na verdade, a tua hipótese. Por quê? Tira o acento aí. Vocês da Fono conhecem bem isso daí, língua portuguesa. Tira o acento. Fica hipótese, antes da tese, antes de fazer. Portanto, você... literalmente, tem uma belíssima ideia. Você não executou a sua pesquisa, mas você já criou o fato para a execução da pesquisa. E nós só estamos atrás de boas ideias. Se cada um de vocês tiver uma boa ideia, pode bater aqui no segundo andar do prédio da saúde coletiva, que é aqui de frente, colado da enfermagem, e nós iremos arrumar um canto para você. Onde? Não sei. Se não couber lá, a gente vem para esse auditório, cria aqui o nosso laboratório do dia a dia, passa aqui, mas nunca no horário da tua aula. Nós, professores, precisamos também entender que se eu quero um estudante produzindo ciência, ele não pode ficar 4 horas de manhã em sala de aula estudando anatomia e 4 horas da tarde estudando embriologia. Não dá. Eu tenho que entender que eu não posso deixar você no laboratório estudando 4 horas direto. Isso é improdutivo para você e para o sistema. Isso é bom para mim. Mata as 4 horas por dia da semana e acabou, só vejo você semana que vem. Isso não coaduna com o tripé. Aquisição, retenção e transferência. O ideal de ter, por exemplo, metodologia científica é eu ter... Beijos, Álvaro. Bom vê-lo, querido. Vai lá, vai exercer a labuta do cotidiano. O ideal é eu, literalmente, dividir em uma aula na segunda e uma na sexta, para que nós possamos manter o tônus do conteúdo. Só que dá mais trabalho para mim. Mas qual é o problema? É minha função. Então nós vamos repensar o processo como um todo, para chegar aqui e fazer ciência. Você não adianta. Então, esse conceito aqui, Sidney, é fundamental, Léo. Primeira coisa que eu carrego para a escrita científica, de onde veio a minha ideia? Agora, vamos elaborar o projeto? Exclusivamente. Isso é uma sentença afirmativa. Então, eu faço lá. Essa conclusão, eu vou para a pergunta de pesquisa. Como será o perfil do frequentador do serviço de audiologia da UFES? Eu transformei esta resposta que eu coloquei lá atrás, que ela foi inventada da minha cabeça, na pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa tem um ponto de interrogação.
como será o perfil clínico epidemiológico dos usuários da clínica de audição da UFES? Derivado exclusivamente desse cenário da pergunta de pesquisa, eu faço uma sentença afirmativa, que é a minha hipótese. Retorna, por favor, professor do CID, em 2 slides. E aí nós vamos... mais um, por favor, mais um retorno. Quando eu chego para cá, é o que o pesquisador acredita ser verdade acerca de um fenômeno, causa ou efeito, por exemplo, da sua prática clínica, do seu cotidiano, do que está no livro-texto. Em pesquisa, é uma pressuposição, ou seja, eu não realizei, eu vou realizar. Isso é o conceito de hipótese, de algo que pode ou não ser verdade, porque o resultado, a conclusão, turma, que eu vou gerar no meu artigo, passa a ser a nova verdade sobre aquele assunto. Se passa a ser a nova verdade, está aí a justificativa de eu continuar pesquisando todo ano o perfil clínico epidemiológico do paciente que tem perda auditiva. Do paciente, Sidney, que faz, por exemplo, aqueles tipos de curativo que vocês na enfermagem trabalham bem, em úlceras varicosas. Eu preciso efetivamente trazer novidades e nova verdade sobre isso. Porque em ciência, a verdade é transitória. Se ela é transitória, eu posso quebrá-la a qualquer momento. Esse é o nosso paradigma do cotidiano. Minha verdade como cientista, ela é transitória, Lise. Transitória, acabou. Então, consequentemente, aproveitando que sumiu toda a nossa imagem ali, literalmente, quando eu saio da hipótese, agora eu vou transformar essa minha hipótese, então eu vou como sentença afirmativa, como eu faria a partir da minha pergunta? A pergunta foi, como será o perfil clínico epidemiológico? A minha hipótese é a sentença afirmativa. O perfil clínico epidemiológico dos usuários do serviço de audiologia é predominantemente daqueles com perda auditiva, maior do que 70%. Eu tiro o ponto de interrogação e transformo numa sentença afirmativa. Vamos lá. Exclusivamente derivado da hipótese, eu vou construir agora a minha seção objetivos. Portanto, a minha hipótese, exclusivamente dela, lembre-se que a pergunta de pesquisa, vou colocar aqui em cima, pergunta de pesquisa, derivou a hipótese, agora a hipótese vai derivar para mim a minha seção objetivo. E eu vou construir esse meu objetivo prometendo uma ação. Eu prometo, assim que faz objetivo. É como casamento, eu prometo que, nesse caso, eu prometo descrever, eu prometo identificar, eu prometo analisar, eu continuo minha promessa no comparar e, por fim, eu encerro minhas promessas no preto, vermelho. Avaliar. 1, 2, 3, 4, 5. Em ordem de grandeza. Descrever é menos intenso do que identificar. Identificar significa emitir juízo de valor sobre o que eu descrevi. Eu descrevo, eu faço lá o potencial evocado e verifico que o meu paciente tem 70% de perda auditiva. Eu emito um juízo de valor sobre esse dado. Ele tem perda auditiva, visto que é frequentador da usina metalúrgica que tem ruído acima de 200 decibéis e usa proteção. Eu emiti um juízo de valor
resultado que eu observei. Quando eu somo descrever com identificar, imediatamente eu vou para o analisar. Nesse contexto, pesquisas de IC, pesquisas de mestrado, se contentam com esses verbos. Se eu vou trabalhar em nível de doutorado, eu vou ter que ter 2 grupos de comparação. Aí o verbo comparar, ele é maior do que o analisar. E maior, quando eu tenho descrever, identificar, analisar e comparar, literalmente eu vou para o verbo maior, que é o avaliar. Então, para eu elaborar a seção objetivos de um projeto de pesquisa, que é o primeiro passo da escrita científica, Lise, eu tenho que usar esses verbos. De novo, em síntese, para passar o próximo slide. Realizei minha resposta daquilo que eu quero publicar no meu TCC na graduação. Eu fiz a pesquisa? Não. Mas eu quero escrever alguma coisa ali que eu vi no livro, achei interessante, a professora chamou a atenção na aula, eu criei, eu inventei aqui. Essa invenção passa a ser a minha, eu vou elaborar a partir dela uma pergunta de pesquisa, da pergunta de pesquisa eu vou elaborar a hipótese, exclusivamente da hipótese eu vou derivar para a minha seção objetivo. Está feito. Depois da seção objetivo, nós vamos para a seção método. O método é como eu vou responder ao objetivo. O objetivo é o que eu vou fazer. Então, em escrita científica, eu preciso respeitar esses passos. A diferença, turma, que quando eu entro para o cenário da comunicação aos meus pares do que eu fiz, eu já não tenho mais projeto de pesquisa, eu já realizei a pesquisa. Então anotem com canetinha que brilha, 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 a seguinte informação, para não esquecer. A seção hipótese desaparece no meu manuscrito. Não existe hipótese no meu manuscrito. Alergia, professora. Tem alguma coisa que está me fazendo ter aqui o excesso de... Mas, enfim, vamos em frente. Não existe hipótese no seu TCC. O seu professor vai pedir para você, cadê a tua hipótese? Professor, não tem hipótese, porque o meu TCC é o relatório final da minha pesquisa. Só existe hipótese em projeto de pesquisa. Não existe hipótese em relatório final de curso. Não existe hipótese em manuscrito e tampouco no artigo publicado. Por que não existe? Porque a hipótese está implícita dentro da seção objetivo. O objetivo, ele é sempre redigido no presente. É o que eu vou fazer. Aí vem o método. Como eu vou fazer. Isto é, passos fundamentais para eu cumprir com esse quesito chamado escrita científica. Se eu não cumprir isto, quando você enviar o manuscrito para mim como editor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou negar o seu manuscrito. Eu vou ler só o seu resumo. Você não cumpriu o básico. Se você não cumpriu o básico, eu não vou perder o meu tempo lendo o restante do teu material. É simples, a regra do jogo é muito simples. Próxima imagem, professor Sidney. Portanto, em conclusão, perceberam que o mais importante é formular a hipótese, sem ela você não faz nada. Experiência prévia do pesquisador, qual é o seu problema? O que você quer responder? Análise crítica da prática do pesquisador, puxa, que bom que você tem um professor experiente que está há 10 anos aqui na clínica de audição, ou no serviço de audição, converse com ele. Você tem uma ideia brilhante? Converse com ele, converse com seu colega de turma, converse com o seu colega de mestrado, de doutorado, porque aqui nós temos essa tríade, graduação, mestrado, doutorado. E aí, pessoal, você tem uma boa ideia? Descreva as palavras-chave ou descritores, pode pedir auxílio na biblioteca para os competentes profissionais e coloque lá nas bases de dados, para saber se realizaram mais de 1000 artigos publicados na base que você pesquisou, por exemplo, no PubMed, sobre o assunto. Se tiver mais do que 1000, você efetivamente não vai realizar esse projeto de pesquisa. Se tiver menos do que 3, você também não vai realizar.
Então, olha que janela legal. 3 até 1000. Do ponto de vista de produção de conhecimento de base empírica de literatura, que é o tal da revisão de literatura que vai embasar. Em algum momento aqui, a moça de amarelo ali, como chama? Você com essa blusa amarela. Angelita, em algum momento aqui eu falei em introdução. Você ouviu alguém ouviu falar nessa palavra aqui? Erro primário nosso. Pedir para que o nosso iniciante à pesquisa, ou o nosso estudante de mestrado, ou o nosso estudante de doutorado, traga a introdução do assunto que ele vai trabalhar. Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque se começa uma pesquisa, pela pergunta de pesquisa, deriva-se para a hipótese que vai caminhar para a seção objetivos. Somente depois ele vai fazer a busca na literatura, fazer o fichamento e construir seu referencial teórico. Então, somente após ele saber o que ele vai fazer, é que ele pode construir uma seção, por exemplo, de embasamento da literatura, que nós chamamos de introdução. Então, esse erro primário é comumente cometido no nosso cotidiano. Quer matar um aluno de mestrado, de doutorado, de iniciação científica? Não quer orientá-lo? Responda para ele: traga a introdução da sua ideia para mim. Ele não vai trazer. Você vai ficar em paz no seu cotidiano. A revisão te permite saber o que se sabe, o que não se sabe e, o mais importante, o que não se tem certeza. Que é esse parágrafo é o último da sessão introdução. Próximo, professor. Dica da aula de novo. Se tem dificuldade de elaborar, treine com seu colega, redija, mostre. Olha, vamos escrever a conclusão. Da conclusão deriva a pergunta de pesquisa, da pergunta deriva a hipótese, da hipótese deriva a seção objetivo. Aí eu vou construir as palavras-chave e efetivamente vou na literatura para saber como está o meu cotidiano, o meu dia a dia da pesquisa. Pessoal, era impossível falar de escrita científica sem chegar nesse nível com você, sem fazer esse nivelamento. Porque escrita científica é a comunicação da pesquisa que você fez. Mas como eu vou falar, professora, daquilo que eu fiz se eu não sei o que eu estou fazendo? Eu não sei por onde começar. Então, efetivamente, Liz, nossa aula começa agora. Como começa agora, eu tenho direito a 2 horas de aula. Você me deu 2 horas, tá bom? Isso só foi um preâmbulo. Próxima imagem. Legal. Feita a pesquisa, eu vou agora começar a redigir o meu manuscrito. Como eu começo a redigir? Quais são as 2 partes mais importantes da redação de um manuscrito? Muito simples, pessoal. O que eu fiz e o que eu encontrei. O que eu fiz está lá no como, está lá no o que. O que eu fiz, seção objetiva. Então, vamos para o McDonald's. Pãozinho de cima, pãozinho de baixo. Pãozinho de cima, objetivo. Pessoal, fez objetivo? Pãozinho de baixo. Conclusão. Primeira coisa que eu vou fazer para começar a redação, eu literalmente vou separar essa técnica, pessoal. Vou escrever aqui, objetivo. Conclusão. Fez isso? Passa para o seu colega do lado do laboratório. Leia a minha conclusão. Exemplo de perguntas. Qual é a cor desta cadeira do auditório? Vamos transformá-la em objetivo de pesquisa. Descrever a cor predominante das cadeiras do auditório. Eu só quero descrever. Conclusão. Azul. A cadeira é azul, com um suporte de braço à direita e à esquerda, com almofadas confortáveis. Eu perguntei se a almofada é confortável no meu objetivo.
Eu perguntei se ela tem suporte à direita ou à esquerda. Não perguntei, eu não quero saber isso. Eu quero saber qual é a cor predominante. Azul, é só esta a resposta. Erro primário. Querer colocar na seção conclusão algo que você não pesquisou. E como eu sei o que você pesquisou? Através do seu objetivo. Então eu tenho aqui objetivo, conclusão. Agora, turma, eu vou para o recheio do lanchinho do McDonald's. Como eu faço, Lise? Como eu respondi o objetivo? O método. Coloco o método, recheio. Eu vou mostrar para vocês o que tem no método, mas amanhã eu faço isso. Hoje eu vou só sequenciar. Depois do método, eu vou para onde? O que eu encontrei? Resultados. E o que esses resultados significam? Discussão. Então, o recheio do meu lanchinho é método, resultado e discussão. De novo, eu falei aqui em introdução. E por que você vem com a introdução do seu trabalho antes de me apresentar o método? Eu não te perguntei nada disso. É fadado ao fracasso quando você faz isso. Portanto, de novo, canetinha que brilha, brilha, brilha. A última etapa dos elementos textuais da escrita do manuscrito é a seção introdução. Eu só posso vender o peixe que eu pesquei aqui na praia quando efetivamente eu o expor ao cliente. Portanto, antes de saber qual peixe que eu vou pescar, eu não consigo dizer para o meu cliente qual é o tamanho, qual é o peso, qual é a característica dele. Então, esses detalhes, Sidney, encontram-se nos elementos textuais da construção do manuscrito, porque manuscrito é feito à mão. Feito à mão. Assim sendo, ao fazê-lo à mão, eu começo pelo objetivo, vou para a seção conclusão, passo para os colegas do meu laboratório, da minha sala de aula, para o meu orientador, para o meu supervisor, para o meu pai de santo, para quem você quiser, para o porteiro do teu prédio, para a tua avó, para a tua mãe. Se algum deles não entendeu, refaça. Porque se algum desses constituintes da sua rede não entender o que você fez de resposta à sua conclusão, eu, editor, vou negar a continuidade da avaliação do seu manuscrito. A regra é muito simples. Ficou claro isso para vocês? Vamos lá, perguntem o que quiser, aí eu termino o nosso bate-papo por hoje. Claro que daqui a meia hora. Perguntas? Plateia, por favor, se manifestem. Subdivisões do método. Já vou falar um pouquinho delas. Pai, Filho e Espírito Santo? Você falou Trindade, essa que eu conheço. Vamos tentar imaginar. Eu disse que para eu começar a redigir. Ah, perfeito. Ah, é também uma trindade, né? É também uma trindade. Trindade vem de 3. Tá? Trindade do Deus maior, que é o conhecimento. Então faz parte desse conhecimento a aquisição, a retenção e a transferência. A aquisição é eu ter acesso à informação, em princípio, pelo primeiro momento. Eu tenho mais experiência, por exemplo, sou professor na disciplina de audiologia, te mostro lá que para você, um dos instrumentos que você vai trabalhar é o potencial evocado. E dentro do livro texto tem a descrição de como fazer o passo a passo do potencial evocado. Então eu lhe mostro o caminho. Segundo passo, você vai ler pela segunda vez um pouco mais do que tem no livro e vai observar como faz um potencial evocado. Vai aprender a fazer o relatório.
vai receber o paciente, fazer o exame. Terceiro passo, agora você vai fazer sozinha. Vai receber o paciente, vai aplicar o instrumento para a coleta da informação, vai fazer o seu relatório e vai apresentar para o teu professor. Isto, você transferiu o conhecimento, você teve a aquisição dele, você treinou o conhecimento, agora você o transferiu. Tá? Se você consegue fazer essas 3 etapas, você adquiriu o conhecimento. Isso é produção de conhecimento. Gostei do nome, vou adotar Trindade. Achei legal, que lembra aquele cara, aquele ator da Globo, da novela Pantanal, né? Que parte de você existia, eu inclusive. Tá? Eu inclusive. Olha, eu assisto a Rede Globo, eu traduzo meus textos no Google, acho fantástico traduzir no Google. Tá? Eu uso, por exemplo, ontem eu estava em dúvida de como fazer o passo a passo para transformar percentuais em fração. Fui para o Google e perguntei, que é o passo a passo, sabe? A gente sabe, de cabeça. Fui lá perguntar, esse Google é fantástico, esse oráculo é extraordinário, sem preconceito de utilizá-lo. Os artigos que nós submetemos para revistas como essa de ontem, tá? Da Frontiers in Immunology, primeira versão dele traduzido no Google, faço em português e pumba, no Google, sem problema nenhum. Moro no Brasil, um país tropical, que no seu norte possui hermanos que hablam espanhol. Ao sul, hablam espanhol. A leste e oeste, hablam espanhol, porque de navio também o pessoal vem para cá falando espanhol. Portanto, como que eu vou saber inglês? Ou eu falo português ou eu falo espanhol. E espanhol é muito difícil, professor. Não sei. Então, me limita ao meu português. Eu tenho que me virar com o meu inglês. Senhorita, qual é o seu nome? Raila. Pergunte-me o que você quiser. Uma boa pergunta. Talvez eu tenha que olhar o primeiro artigo publicado, que é o mais importante da minha vida. Foi publicado no ano de 1998. 1998, o primeiro artigo publicado. Eu vou te dar a informação do segundo. 2002. Vou te dar a informação do terceiro. 2003. Vou dar a informação do 10º. 2007. E vou te falar o dia. 1º de julho de 2007. E vou te falar o local. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E vou te falar a revista. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Até eu perceber que eu era um medíocre. Aí eu entrei numa aula, 8 horas da manhã, com um cidadão chamado Gilson Volpato, e eu percebi a minha limitação intelectual plena. Porque aquele rapaz falava de coisas tão simples, e eu perguntei para mim, como que isso é tão simples e eu tenho 3, 4 artiguinhos publicados em revistas que nem existem mais? Porque elas não existem mais, as revistas que eu publiquei. Se você procurar, você não vai encontrar. Tudo impresso. E elas foram extintas. A revista existe, né, professora? Não está mais em circulação. Aí eu precisei levar um choque de realidade. Aí eu fui ouvir o Gilson, fiz um curso de 40 horas com ele sobre escrita científica. Grava esse nome, tem tudo na internet, só procurar. Gilson Volpato. A pergunta mais, talvez, que se você devesse fazer para mim, qual foi o seu primeiro artigo internacional publicado? 2009, no mês de junho. Numa revista britânica. 2009 para 2022, perceba que quando você aprende, o tempo da publicação de um para outro artigo vai diminuindo, porque é técnica. Quando alguém me fala comigo, professor, calma, qual é a pergunta? Qual foi a tua hipótese? Qual é o teu objetivo? Escreva. Qual foi a resposta? Ah, foi isso. Agora vamos construir o processo. É assim que funciona. Tem outro jeito de fazer? Deve ter. Eu não sei qual é. Meu inglês é péssimo.
fui professor em Boston, nos Estados Unidos, na Harvard, durante um tempo. Morria de vergonha. Primeiro que eu não sei falar inglês. E aí o diretor da Faculdade de Saúde Pública virou para mim e disse assim: a partir daquele momento eu me senti o máximo. Se eu precisar de alguém que saiba falar inglês, eu vou à Faculdade de Educação lá em Cambridge e contrato alguém que se formou aqui na Harvard em inglês, língua inglesa. Mas eu preciso de uma pessoa que tenha o perfil que você tem e o conhecimento que você tem para agregar aos nossos professores. Eu, em 3 meses, te torno um falante. Mas um pesquisador com o seu potencial, eu não vou conseguir nos próximos 10 anos. Esta é a razão do meu convite. Quer passar aqui 1 a 5 anos conosco como professor? Ufa, demorei um tempo para entender. Claro, não é fácil não. Se alguém falar que é fácil, está mentindo, pessoal. É muito difícil. É extremamente difícil. Mas é extremamente gratificante. Atualmente eu estou como adjunto professor na University of Limerick, na Escola de Medicina, inglês britânico. Mas ninguém quer saber se eu sei falar ou não. Eu vou dar minhas aulas, eles já preparam para mim assim, professora. Eles me deixam o Google do lado, porque eu uso o Google. Quando estou conversando, one moment, please. Vamos verificar. Excuse me, speak slowly, please. Porque eu não estou interessado em saber o que eu falo em inglês corretamente ou não. É utopia você achar que ele vai ficar observando a sua forma de expressar errada. Ele não quer saber disto. Seria muita mediocridade se ele quisesse saber isto. Ele quer saber o seguinte: o que você tem para me oferecer? O que você tem que eu não tenho? Você tem alguma coisa para me oferecer daquilo que eu não tenho? Perfeito, seja bem-vindo. Não tem, não me interessa. São objetivos. Atualmente, eu estou vivendo um problema complicado. Qual é ele? O meu chefe na Irlanda, ele mudou para uma universidade britânica. E o problema é que a Irlanda e a Inglaterra... Vai lá, Gabriel, um abraço. Tem um problema sério aí. E aí, o diretor me ligou: estamos comemorando 50 anos da universidade. E nós gostaríamos que o senhor desse uma palestra para nós, em homenagem aos 50 anos da universidade. Eu disse: eu? Ele: sim, o senhor. Por quê? Porque na Universidade de Limerick, eu sou o pesquisador que mais publica. Ele quer esse exemplo para a Universidade de Limerick. Aqui também, na UFES. Era assim também na USP, quando eu era na USP. Por quê? Porque eu aprendi a fazer. Aí tem aquele discurso: quantidade ou qualidade? Vocês acham que alguém publica um artigo sem qualidade? Eu não conheço. Porque qualidade tem algumas. A qualidade é subjetividade. Tem alguns indicadores para ela. Então essa é a ideia, esse é o conceito. Vamos em frente. Lista de presença, beleza, toca o barco aí, vamos para o próximo slide, professor. Como a gente sai desse daí? Enfim, professora, por favor, você quer fazer alguma pergunta? Sendo que você está tão quietinha ao fundo aí. E a outra professora, como chama? Michele, tudo bem, Michele? Pergunta qualquer coisa para mim, Michele. Qualquer coisa, vai. Eu estou querendo ouvir um pouquinho você falar comigo. Obrigado pela presença. Fundamento da pesquisa? Que legal, que bom. Que maravilha. É algo muito distante, né? Da gente. Então, poder estar aqui ouvindo, no final da disciplina deles, é a realização do projeto. Que legal. Então, uma coisa que tem sido, né? Está sendo bastante valioso. A pergunta. Tá certo. O meu papel na Universidade Federal, professora, é provocar todos vocês. A senhora não estava aqui no início. Eu, como professor titular livre, só tenho a mim como titular livre nessa universidade. Eu conversei com o nosso reitor dias atrás, eu me reúno com ele semanalmente, que eu tenho uma agenda com ele semanal. Eu disse: eu não aguento mais vir conversar com o senhor. A pessoa toda semana falar com o reitor é muito chato. Eu prefiro falar com os alunos, mesmo porque ele é muito ocupado, ele é uma pessoa muito gente boa. Mas o meu papel aqui é fazer com que todos sonhem em pesquisa, todos sonhem em extensão, que a gente quadriplique nos próximos 5 anos a nossa publicação internacional. Esse é meu papel.
Sim. Área 21 da CAPES, a de vocês. Físio, fono, TO. Professor, nós estamos no mesmo barco, né? Nós somos da mesma área da CAPES, eu sou fisioterapeuta. Se é difícil para a senhora na fono, imagine para mim na fisioterapia. Bem, de maneira objetiva, eu preciso combater a minha frustração, ela faz parte. Ela faz parte. Brasil, eu não vou falar Rússia, porque esse termo também tem 2 nomes que eu não falo mais na minha vida, eu vou retirar essa expressão. Por enquanto, depois eu posso voltar a falar. Nosso atual presidente e desse país asiático, pela violência que eles geraram em nosso meio. Opção minha. Tá? Então, Brasil, esse país, Índia, então, Coreia, África do Sul, se nós pegarmos todos os pesquisadores, China, se nós pegarmos todos os pesquisadores desses países e colocar assim, indicador igual número de artigos publicados, embaixo, fator de impacto, eu literalmente vou observar que eu terei uma mediana, professor, tá? Se eu colocar essa planilha do Excel, de 0,7 de fator de impacto para todos esses pesquisadores que divulgam suas pesquisas. Qual é o meu referencial num país em desenvolvimento? Publicar em revistas que tenha 0,7 ou superior de fator de impacto, seja no JCR, no Journal Citation Reports, ou no Scopus. Consequentemente, são os 2 que nós seguimos. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer revista, eu faço a submissão. Nós estamos nesse contexto, eu falei para a senhora, numa centena de artigos. Tá? Com média 2,5 de fator de impacto. Esse de ontem foi 9 de impacto, por exemplo. Mas a gente tem artigos publicados em revistas de 45, de 50. Esse ano nós publicamos 3 artigos na Cancer, no Journal of Clinician, de 45 de impacto. O problema não é só esse, o problema é o financeiro. Tá? Uma publicação no The Lancet, por exemplo, custa $5.000. Só para a gente ter ideia. $5.000 é mais do que o nosso salário. Eu vou gastar o meu salário? Regra do jogo, eu não posso gastar meu salário para fazer isso. Isso eu conto amanhã para vocês. Então, professor, como manter o tônus com isso? Como sair desse processo que você depositou amor, carinho, dedicação, tempo na construção de um objeto? Construindo dentro daquilo que a revista quer. Primeira coisa, escolha a revista. Tá? Vou dar uma informação para vocês aqui em primeira mão. Se é para escolher uma revista que não seja nacional, por exemplo, Cadernos de Saúde Pública. Excepcional revista. Revista de Saúde Pública, maravilhosa. Só que dá tanto trabalho para eu publicar lá quanto no BMC Public Health.
E a resposta do BMC Public Health é 10 vezes mais rápida do que da revista de saúde pública. Então eu não tenho nenhuma publicação, e eu fui professor da Faculdade de Saúde Pública, na revista de saúde pública. Por causa do tempo que demora. Dá o mesmo trabalho que eu mandar para uma revista para fora do país. Então eu escolho revista fora do Brasil. Você vai buscando estratégias para poder conseguir atingir o objetivo. Segundo, eu escolhi o BMC, eu escolhi a Frontiers em Immunology. Minha Bíblia será ler artigos naquele período pré-submissão sobre a Frontiers. Como que eles estão escrevendo? Qual é o template? Amanhã eu vou mostrar templates para vocês. Qual é o template que ele está utilizando? O que ele quer que eu escreva na introdução? Como que ele quer que eu escreva no método? Como que ele quer que eu coloque a minha seção resultados? Quando eu tomo esse cuidado na escrita, eu aumento a minha chance de ser feliz. Eu diminuo minha frustração. Porque o que eu quero não é que a revista... Olha que interessante. Eu não quero, Bianca, que a revista aceite meu artigo de primeira. Eu quero que ele avalie o meu artigo e diga: tem potencial, melhora aqui, melhora ali, etc. Esse é o grande sonho. Ainda hoje, com toda a experiência que nosso grupo tem, em média, eu tenho 3 a 4 recusas por artigo. Cada artigo que eu publico, ele passou por 3 a 4 revisões e recusas. Agora, por que ele foi recusado? Eu tenho que entender por que ele foi recusado. Eu disse aqui no começo, qual é a principal, amanhã que eu vou bater papo sobre isso, o principal documento do meu artigo, minha cover letter, minha carta apresentando ao editor. Senhor editor, li atentamente os artigos publicados nos últimos 30 anos, como leitor contumaz, do periódico que o senhor gerencia. Há uma lacuna no conhecimento que eu tenho convicção que irei preenchê-la com esta apresentação de meu manuscrito. Logo, solicito sua apreciação e encaminhamento aos pares, com vistas a atender os quesitos do seu jornal. Cordialmente. Não há nenhum editor que resista a uma cover letter desse jeito. E aí ele vai ler. Aí eu vou formar o meu resumo. Porque eu, editor, na revista que eu sou editor de 2 revistas. Da Scientific Reports, do grupo Nature, e do Journal of Human Growth and Development, que é uma revista brasileira. Predominantemente, JHGD, eu recebo, em média, 500 artigos por ano. Nós publicamos 50. Ou seja, eu tenho 90% de taxa de rejeição. Senhores, onde eu rejeito os artigos? Na leitura do resumo. Tem autor, tem colegas meus. Luiz, você rejeitou o meu artigo. Eu disse, nem sei que você mandou, que bom que você escolheu a nossa revista. Mas você rejeitou, nem foi para o revisor. Não, claro, escreva direito. Me convença no resumo que o seu artigo é interessante. Você tem 300 a 450 palavras para dizer que você tem uma boa introdução, a sua pergunta é interessante. Onde é o maior erro? Objetivo e conclusão. No resumo você tem um objetivo e a conclusão ela não responde seu objetivo. Literalmente, eu já abro mão do artigo e recuso, de imediato. E assim é feito no mundo. E corremos um sério risco. Sabe por que corremos um sério risco? Tinha um ex-editor dessa revista, que eu era editor auxiliar, ele chegava e me encontrava e dava sempre risada comigo. Professor Luiz, aquele artigo que o senhor rejeitou foi publicado na revista de saúde pública. Que bom, professor, que ele foi publicado na revista de saúde pública. Só que ele refez. Você deu a dica para ele, ele publicou na outra revista. Que bom, porque eu aprendi lá nos Estados Unidos, na minha primeira palestra, com um auditório maior que esse, né, cheio de pesquisadores e professores da Harvard, e eu lá com o meu inglês mequetrefezinho, onde eu fui mostrando as nossas publicações, e eu disse que o meu sonho era receber o parecer. E quando eu recebi o parecer, eu corrigi o artigo e escolhi uma revista com fator de impacto menor e submetia.
Aí um professor levanta a mão e fala assim, Dr. Luiz, I have question for you. Aí, puxa, o inverno de 30 graus lá fora e eu parecia uma bica de suor. Primeiro, falei, meu Deus do céu, qual é a pergunta desse rapaz? Ok, professor. E ele disse, não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma colocação para o senhor. O senhor mandou o artigo para a Nature, correto? Correto. O editor aceitou o teu artigo para mandar ao revisor, correto? Correto. Você teve 5 pareceres, correto? Correto. 4 dizendo que o seu artigo estava ruim por causa disso, disso, disso. E um disse que estava mais ou menos. Correto? Correto. O senhor foi e corrigiu o teu artigo. Correto? Correto. E por que você diminuiu o alvo da sua pesquisa, se o seu artigo agora é muito melhor do que quando você submeteu? Não é mais para a Nature que você vai mandar. Manda para uma revista superior, porque o teu artigo agora está muito melhor. E desde 2016, essa é a política que eu uso. Por isso, aumentamos sobremaneira o nosso fator de impacto. Porque nós, pesquisadores, nós vivemos disto. A FAPES liberou o edital, e tem outro aberto agora, que ela deixa você escolher. Isso é importante para vocês orientarem. Você pode escolher pelo Qualiscapus, que não serve para nada, ou você pode escolher pelos indicadores do Scopus, pelos percentis. Escolha 10 produtos da tua vida. Eu vou lá, pego 10 produtos acima de 87,5 de percentil, a 1. Faça a pontuação máxima. O artigo é a única coisa que importa. Amanhã eu mostro para vocês. Então, professora, sua pergunta é muito boa, que nos faz meditar. A questão é, primeiro, nós precisamos ir trabalhando com quantidade. É muito bom ter estudantes como vocês, porque vocês vão alimentar nossa divulgação científica. Então, tem o TCC do João, da Maria, do Joaquim, vamos transformá-lo em manuscrito e submeter para a revista. Claro, eu vou ter que ter, no caso da senhora, como trabalha com pesquisa, por exemplo, está introduzindo o projeto de pesquisa, o projeto vai gerar uma coleta de dados, o aluno vai para a iniciação científica, ele vai participar do congresso local da Fono, do CCS, do Maruípe, de Goiabeiras. Nada é mais importante do que o banner no congresso para você acompanhar. Você vai para um congresso, assista o banner, lá que estão as ideias boas. Depois disso, você vai fazer o seu manuscrito e submeter. Tem todo um passo para isso. E nós vamos reduzindo essas frustrações, professora. Obrigado mais uma vez pela sua gentil pergunta. Eu combinei com ela antes, tá? Para ela fazer, para eu poder encerrar assim. Justamente para que nós possamos aumentar o número de artigos publicados, diminuir o tempo e nos permitir ter, enquanto pesquisador, turma, eu lamento informar para vocês, se eu estou aqui na UFES e não publico 3 artigos por ano, eu não sou competitivo para ter bolsa. E não é só isso. Tem que publicar 3 artigos e acima de 1 de impacto. Se você não publicar 3 artigos que tenham o vermelhinho do curriculato sobre o Scopus, você não vai ser competitivo. Você não vai captar bolsa, você não vai captar projeto de pesquisa. E se você não capta projeto de pesquisa, eu não consigo dar uma bolsa de iniciação científica. Hoje, nosso laboratório aqui da UFES, eu quero lembrar-vos que eu estou na UFES há 2 anos. E peguei a pandemia vigente no estado mais agudo. Fiz serviço online durante 1 ano e meio. Estou predominantemente há meio ano aqui na UFES. Hoje eu tenho 16 alunos de iniciação científica 100% bolsista em nosso laboratório. Eu quero dizer para vocês que eu tenho bolsa técnica da FAPES de R$ 1.500 para distribuir, eu não acho para quem. Olha que absurdo. Eu tenho lá, hoje eu tenho, por eu estar em Limerick, 30 mil revistas disponíveis para eu submeter, que quem paga a conta é Limerick. É aceito na hora, literalmente eles pagam a conta. Isso é a internacionalização. Eu preciso, enquanto pesquisador, buscar alternativa. Me cria um problema, eu digo para todos os pesquisadores que estão comigo, porque os meus pesquisadores não são estudantes. Eu não tenho estudante de iniciação científica, eu tenho pesquisador de iniciação científica. Eu os transformo de estudante a pesquisador. Pesquisador pensa diferente. Eu não tenho estudante de mestrado, eu tenho pesquisador em nível de mestrado. Se a Bianca levantar aqui, ela vai ter um crachazinho. Todos os nossos estudantes têm um crachá. Olha lá, levanta para eles verem, Bianca. Olha lá. Vocês 3 são no meu laboratório. Porque isso aqui é inclusão.
O meu estudante de doutorado, eu não tenho estudante de doutorado, eu tenho um pesquisador em nível de doutorado e tenho um pós-doutor. Então nós fazemos essa cascata. O meu estudante de mestrado é responsável por 1 ou 2 estudantes de iniciação científica. Aí quando ele faz essa tríade de cuidado, literalmente eu tenho um pesquisador de mestrado sendo responsável por 2 pesquisadores de iniciação científica. O meu estudante de doutorado é responsável por um estudante de mestrado. Quando ele assume a função que a ele é atribuída, ele vira pesquisador de doutorado, cuidando do pesquisador de mestrado, que cuida do pesquisador de iniciação científica. E aí, sabe o que a gente faz? O meu maior sonho era dar aula em congresso internacional. Ninguém me convidava. Eu fui lá e criei o meu. Então, eu criei o Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente, está na 11ª edição. Eu queria, obviamente, ter uma revista e cuidar dela em inglês. Transformei uma revista brasileira pequenininha numa revista que publica em inglês, que é a revista latino-americana melhor referenciada no Scopus na atualidade. Quem traduz os textos? Nossos pesquisadores, para aprender. Então, existem várias estratégias de fazer. Estamos aqui para isso. Só que tem um detalhe. Se vocês passarem aqui de frente ao prédio do Elefante Branco, eu acho esse nome bonito, Elefante Branco. De frente aqui está o nosso laboratório. Se você chegar aqui 7 horas da manhã, você vai ver uma janela aberta. Se você chegar aqui 11 horas da noite, você vai ver uma janela aberta e uma luz acesa. Se você chegar aqui sábado, você vai ver uma janela aberta e uma luz acesa. Existe um ritual chamado chave. Todo pesquisador da iniciação científica ao pós-doutorado tem chave. Do prédio inteiro e a senha. Sabe para quê? Não se faz pesquisa olhando no relógio. Não se faz pesquisa, deu 4 horas, eu vou embora. Às vezes, você pode ir embora 4 horas. Você não precisa nem vir. Às vezes, você precisa vir sábado, domingo. Pesquisa é o compromisso seu com a produção do conhecimento. Não se faz olhando no relógio, nem se o sol se pôs ou se ele nasceu. É a responsabilidade de começar e terminar um ato. Então, eu tenho que ter o começo, meio e fim do ciclo. Aí você tem resultados. E resultado gera tudo isso. Para o ano que vem, nós projetamos publicar 4 livros, e 50 artigos no nosso grupo. Quando eu digo 50 artigos, que eu sou autor, e tem aqueles que multiplica por 2, 50 vira 100, que eu não sou autor. Fala, não, coloca nos agradecimentos, eu não vou ser autor, eu só vou estar nos agradecimentos. Porque nesses são dos meus estudantes, eu tenho a obrigação de assinar no mestrado, no doutorado e na iniciação científica. Aí, mas eu tenho uma quantidade enorme de parceiros que procuram, que nós colaboramos, trabalhamos, etc. Mas lá nos agradecimentos é mais que o suficiente. Assim que funciona. Agora, isso é escrita científica. É possível? É possível. Só que dá trabalho. Primeira coisa, eu disse no começo, vou repetir. A disciplina mais importante que tem no curso de graduação, qualquer que seja ele, tá? No de física que eu estudei, no de serviço social que eu estou terminando agora, no de fisioterapia que eu cursei, no de medicina que eu ensinei durante 25 anos, no de direito, metodologia científica. Não existe disciplina mais importante do que essa. Eu ensinei fisiologia durante 25 anos da minha vida. Fisiologia não é mais importante do que metodologia. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando para vocês. Com indicadores. Essa é a ideia. Para concluir, faltando 15 minutos para terminar nosso bate-papo. Eu faço essa divisão e venho para cá. Estrutura do IMRD. I de introdução, M de método, R de resultado, D de discussão. No final do I, o objetivo. No final do D, a conclusão. Eu começo pelo objetivo e vou para a conclusão. Essa é a estrutura definida em Vancouver, vocês sabem bem disso, para artigos na área de ciências da saúde. Próximo slide, professor. Vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho. Sem espaço coletivo, pode passar? Sem você ter um conjunto, esse quadro foi feito pelos meus alunos no nosso laboratório, um deles. Esse espaço é para a gente colocar ali as ideias. Ele escreve, o projeto foi feito pelos alunos. E as pessoas têm que estar convivendo no dia a dia. Os diferentes convivem e bem. Essa é a essência do processo. Próximo, tem que ter um lugarzinho para tomar um café, alguma coisa do gênero, e está sempre tocando ideia. O próximo slide mostra algo muito interessante.
ao fundo alguns artigos que publicamos, que eles são oriundos de processos como aquele. É uma defesa de dissertação de mestrado num dos auditórios. Faz parte do ritual. É isso, a academia é isso. Assim se faz produção de conhecimento. Próximo, por favor. E Gilson Volpato. Gilson Volpato. Esse cara é libertador. Tem todas as aulas dele gratuitas no Google. Só pegar. Ele mostra para nós. Próximo, por favor. Portanto, é fundamental ter conceito do que é ciência, saber que verdade é transitória. É fundamental fazer pesquisa de qualidade. Fazer pesquisa de qualidade é você ter uma boa hipótese, é ter um bom objetivo, é ter um método que responda ao teu objetivo, é ter resultados necessários para consolidar o teu objetivo, é ter conclusão que responda ao teu objetivo. Quer aumentar a qualidade? Escreva em inglês, que é a língua da ciência. Aí você está no top das galáxias. Próximo, por favor. E aí, é um slide bastante interessante. O que eu publico? Eu publico ideias. Eu não publico nada além disso, a não ser ideias. A publicação é da ideia que eu tenho, porque eu pago para ter uma boa ideia. Quando eu pago $14 num artigo que eu não tenho acesso aberto, é porque eu sei que dentro dele tem uma ideia que me interessa. Então eu fui lá e paguei $14 por isso. Próximo, por favor, professor. Consequentemente, o que mais nós devemos fazer? Próximo slide mostra para nós, pode passar, professor? Que nós publicamos, pode passar, que é isso que publicamos ideias e não publicamos resultados. Quer um erro comum? Eu apresento o resultado, e embaixo da tabela do meu resultado escrevo 2, 3, 5, 15, 20 linhas explicando a tabela do meu resultado. O leitor te abandona. Ele vai falar assim, você está me chamando de burro? Eu sei ler. Eu quero saber o que você tem de destaque aqui. Limita-se a, no máximo, 3 linhas de explicação da sua tabela. Você quer explicar os seus resultados? Tem uma sessão específica para isso, que é a primeira parte da sessão de discussão, que eu mostro amanhã para vocês. Tá? Eu divido a sessão de discussão em 6 partes. Muito simples. Primeira parte. Discuto os meus resultados. Eu vou emitir juízo de valor sobre o que eu encontrei. Segunda parte. Convergência dos meus resultados com a literatura. Terceira parte. Ideias contrárias, divergência com a literatura. Quarta parte. Primeira, discuto resultados. Segunda, convergência. Terceira, divergência. Quarta, erudição. O que eu sei sobre o assunto? Quinta parte. Toda e qualquer pesquisa possui limitações. Limitação. Sexta parte. Ponto forte da tua pesquisa. E sétima parte, de brinde. O que eu fiz, o que eu encontrei e o que esses resultados significam. Fecha a conclusão assim. Fecha a discussão assim. E vá para a sessão conclusão. Isso é técnica de redação. Próximo slide, professor. Então, lição 0. Qual que é a lição 0? Pode passar, professor. Cientistas, a escrita científica é um novo gênero literário. É técnica de escrever. Porque a pesquisa você já fez. Agora nós iremos pontuá-la. Próximo, professor. Uma síntese do que eu falei para vocês e encerramos por aqui. Primeira coisa. Cientistas publicam ideias. Não publicamos resultados. O que nós estamos publicando? Resultados? Não vamos conseguir ter sucesso. Guarde palavras. Para guardar palavras, você tem que fazer fichamento. Relatar os teus resultados claramente, sem explicações. Use poucas palavras. A escrita científica é a arte de cortar, cortar e cortar. Esses são os 3 verbos que nós temos que conjugar. Cortar, cortar e cortar. Minha introdução está longa, está com 3 páginas. Ok, corte 2. Não dá. Dá. Corte. Senão você não vai publicar. Simples.
O objetivo da pesquisa é o início de tudo, porque ele é derivado da tua hipótese, que foi derivada da sua pergunta de pesquisa, que foi derivada da sua vontade de apresentar no congresso de encerramento da tua especialidade a sua produção de conhecimento. Publicação é o que tem mais, é a fase mais importante do trabalho do cientista. Pode passar, professor? E aí a gente tem, por exemplo, expressões como, pode passar? Clareza, concisão, que nós vamos usar bastante amanhã. Mais um slide. Eu quero mostrar uma estrutura, salvar palavras, vai em frente. Tá? Fichamento, pessoal. Você lê um artigo e você efetivamente teve uma ideia, mas não sabe onde colocar. Ficha, coloca o DOI dele, o autor, ano e DOI. Ele vai fazer parte da tua vida. Você vai precisar dele. Acredite nisso. Próximo. Encerro aqui nosso bate-papo dizendo aquela estrutura do IMRD é a seção regular de um paper. Paper é o nome dado ao artigo que é publicado. Então você observa ali que eu tenho os elementos pré-textuais, título, autor, afiliação, abstract, são elementos pré-textuais. No começo eu disse para vocês que nós começamos a redigir pelos elementos textuais. Quais são os elementos textuais? Introdução, método, resultado, discussão e conclusão. Preservei a referência, methodology. Eu não concordo com methodology, vou dizer para vocês por quê. Em física, eu aprendi que logia é estudo. Quem faz metodologia é os cientistas da ciência. Eu não faço isso. Eu pratico caminho para responder ao objetivo. O nome disso é método do latim. Método. Então o termo está preservado, mas faço essa correção preservado porque tem a citação embaixo. Perfeito? Resultado, discussão e conclusão. A estrutura do IMRD, ó, IMRD. Sendo que no final da introdução sempre vou ter o meu objetivo. E o elemento pós-textual desse tópico meu são as referências. Para concluir nossa manhã. Cadê, Bianca? Me dê 5 folhas do seu caderno, depois eu te dou um caderno novo. A partir daqui, vou colocar o meu recheio, método. Aqui, o meu resultado que eu encontrei. Aqui a minha discussão. Perfeito. Deu certo. Agora eu vou juntar aqui as partes para fazer a minha introdução. É técnica. Eu não estou aqui dizendo para você fazer o que é impossível. Eu faço isso no meu dia a dia. Cid chegou no meu laboratório no dia X, uma semana depois, vamos fazer o projeto? Vamos, fizemos em 10 minutos. A Bianca chegou no laboratório, devemos ter demorado o quê? 3 minutos para fazer o projeto dela. O César chegou, há 2 semanas, já estamos trabalhando no primeiro manuscrito para submissão para o começo do ano que vem. Por quê? Porque a gente trabalha com técnica. Tudo é técnica, senhores. Dá trabalho? Muito trabalho. O aluno dá trabalho para mim? Demais. Agora, vamos estudar a minha função. Só isso. Pessoal, por hoje chega. Pergunte o que vocês quiserem nos últimos 5 minutos. Plateia, faça perguntas e interajam comigo. E discordem de mim. Eu não vim aqui para vocês concordarem comigo. Eu mostrei a vocês aquilo que eu acredito, que eu pratico no meu cotidiano. E quem disse que eu acredito é verdade? Que a verdade tem 3 lados, tá? A minha, o meu lado, o seu lado e a própria verdade. Um aspecto importante. Eu faço assim. É o único caminho? Eu não vou filtrar a inteligência de vocês. Lógico que não. Só que eu posso dizer para vocês que desde a profissão que eu escolhi, dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, eu sou o único professor titular dele, que é o conselheiro aqui.
uma janela ou como titular livre. É o último posto que tem aqui dentro. Eu só entrei aqui porque eu tinha mais de 500 artigos publicados. Porque os outros candidatos não tinham isso. Só por isso. Logo, é tácito que esse indicador serve para alguma coisa. Você tem que ter seus objetivos. Eu sou professor da Irlanda porque eu tenho artigos publicados. Eles pagam para mim a taxa de processamento, como pagaram ontem, por exemplo, na revista Herald, 1.500 euros. Por quê? Porque para eles é importante que efetivamente tenha o nome da universidade sendo divulgado na pesquisa que é feita e divulgado em periódicos de grande circulação. O mundo gira em torno disso. Quanto mais divulga a pesquisa, mais recursos se capta para fazer pesquisa. Então, aspecto de inteligência, eu treiná-los, tê-los como alunos de iniciação e pesquisadores de iniciação, para que nós possamos trabalhar junto com pessoas e montar o nosso mestrado e doutorado na área 21, com uma participação da FONO, piso, da PO. Mas para eu fazer isso, eu preciso aumentar os indicadores da graduação e dos estudantes de graduação e dos docentes que estão na graduação. Por quê? Porque vocês trabalham demasiadamente. Eu também trabalho demasiadamente. Nós precisamos saber dividir e saber aproveitar as expertises de cada um no contexto para que juntos façamos o coletivo sempre ser o mais adequado. Ninguém pode trabalhar para si, para competir. E meu sonho de consumo ter um mestrado e doutorado na área de fisioterapia, fonoaudiologia, continuar o programa nosso da área 21 para cá, são 50 áreas. Então, eu vou precisar que vocês, da biblioteca, nos ajudem nisso. Porque me causa orgulho em ver a biblioteca aberta. O que mais me chama a atenção na rádio é a biblioteca funcionar 24 horas por dia. Neve lá fora e as pessoas dormiam dentro da própria biblioteca. Muito interessante. Então, nós temos que aprender com os outros. E também ensinar. Assim é viver, assim é praticar o nosso cotidiano, o nosso objetivo. 10 horas, 58 minutos. Qual é o seu nome, querida? Pergunte alguma coisa para mim. Faça alguma pergunta de encerrar o dia. Se você quiser. Não, vou só repetir uma colocação. Não sei como. Sei não, né? Eu amei da questão de coletar doutorado na fonte que toca no né? E a gente hoje faz doutorado em outras áreas por causa dessa demanda, né? E foi reafirmar isso para a gente é um nicho de esperança, né? Nós somos ainda estamos na graduação, gostamos da pesquisa e saber que existe essa possibilidade da universidade oferecer para a gente esse estudo continuado dentro da própria universidade. A minha pergunta seria bem básica, na de graduação. O senhor já falou, né, muitas vezes aí da questão do chamamento, de questão técnica, tudo é técnica, mas eu particularmente, né, eu tenho uma dificuldade, né, eu tenho uma ideia, mas eu tenho uma dificuldade de escrever ideias que eu tenho. Inclusive, né, como estudante, recebi algumas críticas dos meus professores, mas críticas construtivas, sempre levo para o lado construtivo. E qual seria a sua dica dessas técnicas? Seria algum curso, ou um treinamento específico, ou um grupo que eu posso achar aí para melhorar a minha escrita? Bom, primeiro que eu também tenho tantas dificuldades quanto você. Tá? A dica que eu vou dar para vocês é essa aqui. Essa dica que eu coloquei lá no começo, a gente tem a dica da aula no final, a gente repete no final. O que é essa? Ideias, de onde talvez aqui no próximo bate-papo, vamos subir as ideias. E a dica para você é: frequente cursos dessa natureza, preferencialmente aqueles que são mais práticos. Nós estamos aqui fazendo o primeiro bate-papo, e temos um termômetro de como nós vamos fazer isso. A minha ideia é que, pelo menos uma vez por mês, façamos oficina de redação de projeto de pesquisa, oficina de redação de escrita científica, para fazer com que todos possam perceber que é possível realizar essa tarefa. Isso não é sonho, não, turma. Isso é nossa obrigação. É só executar determinados passos.
Existe sim a demanda no grupo da fisioterapia, ela é universal. A fisioterapia do Brasil é a melhor fisioterapia praticada em nível mundial. Tá? Nós somos muito bons mãos, mas também precisamos ser bons e prover transferência do que fazemos no cotidiano do paciente para o papel. Temos excelentes cursos no Brasil, mas vamos fazer uma construção. A TO, vocês hoje são os mais privilegiados. As 4 opções, como físico, TO, educação física na área 21, hoje o estudante de terapia ocupacional, meu colega hoje, foi meu aluno que firmou em maio desse ano, terapia ocupacional, ele era formado em comunicação social, chegou para mim para fazer mestrado. Eu disse, tá bom, só que vai estudar TO. Eu tinha na instituição que puxou o aluno, como é que TO? Faça TO. Ele falou, o senhor perdeu o juízo? Eu disse, se você tiver juízo, você vai fazer isso. Ele terminou o curso dele em novembro e, literalmente, tinha uma receita financeira, 2 meses, em torno de R$15.000 por mês. Sabe? Ele terminou o doutorado em abril, em maio, foi contratado aqui nessa casa de Vitória, na Unescan, que é o orientador, e tem um salário de R$15.000 como professor lá. Eu tinha uma formação antes do doutor e fez a TO. O que levou ele para ter essa cereja do bolo? Formação de TO. Então, vocês da TO têm um amplo espaço para trabalhar na atualidade. Devido ao curso que vocês têm bastante isso. Mas não se perca por isso e vão fazer pesquisa e ciência, porque isso é satisfação pessoal. Quando se tem satisfação pessoal, tudo fica mais leve e a vida fica mais agradável. Então, vale muito a pena. O pessoal está aqui ainda? Que bom, meu Deus do céu, pessoal. Desculpa, eu esqueci que vocês estavam aí. Obrigado, Bianca. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Olha isso. Puxa, Célia Maria, professor Nacal, lá. Puxa, muito obrigado. Alô? Tudo bem? Eu esqueci de vocês aí, me perdoe. Os senhores têm alguma pergunta para fazer? Queira fazê-la, se não, prorrogamos para amanhã, tendo em vista que já são 11 horas e 1 minuto, o nosso tempo se esgotou por culpa minha. Professor Francisco Naildo, por gentileza. Bom dia a todos, querido professor Luiz, Celinha aí em São Paulo. É um prazer estar com vocês aqui. Professor, eu acompanhei atentamente a sua belíssima explanação, mais uma vez, uma aula espetacular que nos motiva. E aí, eu tive a curiosidade de estar em seu Lattes e vi belos indicadores. E a minha pergunta é, quando que o senhor foi credenciado para orientar em PPGs? E a segunda é, dos seus 84 orientações em nível de mestrado concluída, as suas 46 de doutorado concluída e as suas 9 de pós-doutorado como supervisão. Resumidamente, em 30 segundos, um ponto positivo e um ponto negativo como orientador de um PPG e qual é o principal fator para formar tantas pessoas em nível de estricto senso e ciência. Obrigado ao senhor pela atenção. Obrigado, professor. Bom, primeiro que a Célia não atualizou o Lattes, tá? Nós temos mais mestres e doutores formados, não são só 143, como o senhor mencionou aí. Só para lembrar, precisamos atualizar esse Lattes, são mais de 200 formados. Celinha, não quis falar isso, tá? Não, ele não me deu a nova senha, eu não tenho como fazer sem a nova senha. Tá certo. Enfim, respondendo para o professor Nacal, 2009 eu fui credenciado em programa de pós-graduação. Muda a vida do professor estar credenciado no programa de pós-graduação. Pode já, vamos embora, tranquilas. Muda a vida do professor quando você entra no programa de pós-graduação. Por isso, nós temos que trabalhar aqui para ter um programa de pós-graduação nosso. Senão, nós não vamos conseguir fazê-los ter pesquisadores no laboratório, porque eu tenho um Sidney, eu tenho uma Bianca, eu tenho um César, que estão full-time comigo. Tá? E isso significa dizer que eu tenho, se você bater lá na porta do laboratório para procurar o professor Luiz, eu, na maioria das vezes, não vou estar. Mas o Sidney vai estar lá, o César vai estar lá, a Bianca vai estar lá. Isso que é importante. Então, esse conjunto, essa somatória de processos é o que nos faz efetivamente atingir indicadores dessa natureza, professor.
O senhor foi muito bonzinho. Amanhã eu continuo respondendo esses bate-papos para vocês, ok? Beijos para vocês. O senhor ficou representando todo mundo aí. Beijos para vocês. Até amanhã. Professora, vamos encerrar lá? Obrigado, professor.